Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã e à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19 e 53.1, também na internet rtv.net.br ou na live no Facebook. É só procurar a RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, queria convidar você a aproveitar intensamente todos os momentos. Sabe quando você vai, final de semana, visitar algum parente, vai fazer um churrasco na casa do amigo, vai caminhar no parque? Quando a gente está ali com a cabeça naquele local e o corpo também, a gente aproveita muito mais. Então, eu queria convidar você a aproveitar de fato esses momentos, não ficar num lugar pensando no outro, não estar com o corpo num lugar, com a cabeça no outro, porque aí você não aproveita nenhum dos locais, não resolve problema nenhum. E a gente tem que aproveitar principalmente esse período de verão, né, que a gente está com mais disponível para, às vezes, visitar os amigos, para ir na praia, para visitar as pessoas, para aproveitar de fato aquele momento, aquele lugar com aquelas pessoas. E o depois, você resolve depois, eu resolvo depois. Vamos tentar fazer isso juntos essa semana? Um ótimo dia para todos nós. No programa de hoje a gente vai entender um pouquinho, bater um papo sobre exames de DNA, sobre alguns mitos que a gente tem, algumas dúvidas. E para isso eu recebo aqui duas pessoas técnicas no assunto. Está comigo a Karina Pressler, que é bioquímica. Karina, bem-vinda, bom dia. Obrigado, bem-vindo. É um prazer estar aqui. Também está conosco a Rafaela Tasca, que é biomédica. Rafaela, obrigada por ter vindo e bom dia. Bom dia, eu que agradeço. A gente fala, né, de exame de DNA, a gente já pensa um monte de coisa, né? Já pensa, será que aquele filho é daquele pai? Daí já lembra alguma cena de novela, já lembra coisas antigas, né? De que até esses tempos no Fantástico tinha uma série de que eles iam, né, tentar identificar se era o pai, se não era. E tem um monte de história e um monte de mito envolvendo essa questão do DNA, né, Karina? Que para vocês é uma coisa simples, técnica, mas quando a gente fala em exame de DNA, a cabeça já vai longe, né? Infelizmente, novela trabalha contra a gente, né? Ela faz uma campanha completamente diferente do que acontece na realidade, né? O exame de DNA, o teste de paternidade, é um exame extremamente sério e, mais importante, extremamente sigiloso. Poucas pessoas são envolvidas, pelo menos assim, o que é feito dentro do laboratório, né? A gente tem toda a questão de testemunhas, né? Envelope lacrado, então tem todo o cuidado de quando que sai daqui, quando que chega no laboratório de apoio, né, dos nossos parceiros. Então qualquer suspiro, qualquer coisa diferente do normal que possa levantar uma hipótese de ter sido adulterado, o exame já nem entra no setor analítico do laboratório de apoio. E assim também é quando a gente faz aqui. Então essa coisa de arranca fio de cabelo da escova e leva para o laboratório escondido, isso não existe, não pode, ele não tem valor nenhum judicial, então tem várias questões que precisam ser envolvidas. Cabelo, né? A gente vê muito isso, a questão de escova e tal. O cabelo, ele só tem valor de diagnóstico quando ele é coletado por arrancamento. Por quê? Porque o DNA, ele está no bulbo do fio do cabelo, que é aquela partezinha branquinha quando a gente puxa, sabe? É ali que tem o DNA. O fio em si, ele não contém nenhum traço de DNA, então ele não serve para nada. E sem contar que numa escova de cabelo, raramente é uma pessoa só que usa, né? Então, a chance de contaminação de outras amostras que vai confundir o DNA é muito grande. Né? Sem contar também assim, a manipulação tem que ser com máscara, tem que ser com luva, porque a minha saliva contém DNA. Né? O suor da mão contém DNA. Qualquer célula sanguínea, célula de sangue, epitelial, esperma, ossos, unhas, tudo, a queratina, né? Tudo isso contém traço de DNA. Então, a chance de contaminação é muito grande. Então, a gente passa por um treinamento para fazer a coleta, tem todo um trabalho envolvido para ter certeza de que a amostra que está saindo daqui é
realmente a amostra do suposto pai ou da suposta mãe, da pessoa que está sendo investigada, enfim. Então, a gente tem todo esse processo que é feito com muito carinho, com muita atenção, para não ter nenhuma questão duvidosa. O processo da coleta ali, do exame e tudo, passa lá com a gente por 4 ou 5 pessoas no máximo. É a pessoa que está colhendo os dados dos participantes, né? Que a gente tem um formulário, tudo bonitinho. Lá no começo, isso. Toda uma fichinha que o próprio kit traz. Então, ele chega a perguntar se os periciandos, que são os participantes, eles são consanguíneos, se tem algum vínculo parente. Por exemplo, a mãe e o suposto pai são primos em algum grau ou alguma coisa relacionada a isso. O kit pergunta, porque pode ter essa mistura de DNA ali, né, no filho, enfim. Ele pede que seja tirada uma cópia e assinado o formulário, uma cópia de documento de identidade, com foto, tudo bonitinho. Se a assinatura do paciente, do requerente, for diferente do que está no documento, já é ele fez uma rúbrica num dos dois e no outro assinou por extenso. Já é motivo de exclusão. Isso já é motivo de, eu preciso ter certeza que aquela assinatura é daquela pessoa. A nossa orientação é, assina de acordo com o documento de identidade. Todos os participantes têm que presenciar a coleta do outro. Então, eu coleto a amostra de um paciente, todos os presentes vão olhar aquele cartãozinho que eu coletei a amostra do paciente, eu vou mostrar, o sanguinho que eu coletei. Vai confirmar o nome. E o nome da pessoa. Não dá pra, por exemplo, eu e você, eu fui lá, fiz a coleta hoje, você foi lá e fez amanhã pra saber se a gente tem alguma coisa. Não. Tem que ser todo mundo presente. Todo mundo no mesmo momento. Sim. O que acontece, às vezes, né, o casal não quer se encontrar. Então, isso não acontece, né? não. Gente. Então, assim, não se encontrar. Então, a gente, no ambiente lá do Laboratório Búrigo, nós temos uma sala específica para coleta de DNA, onde não tem contato com a nossa rede de atendimento, sabe? Então, eles entram separados, ficam lá, não tem contato com passagem de outros clientes. Tem perigo de encontrar o vizinho. Isso, exatamente. Então, a gente tem todo esse cuidado. E quando é feito, então, nesses casos, né, de antemão, o cliente já fala, eu não quero me encontrar com fulano. Normalmente, a mulher não quer encontrar com o suposto pai. Então, a gente coloca ele em salas separadas, né, faz a coleta, vai lá, mostra para a pessoa, para ela confirmar, volta, né? Então, assim, preferencialmente, só assim, em caso muito, muito raro, se pode coletar em dias específicos diferentes, mas as pessoas têm que estar de acordo, e a gente chama uma outra testemunha para testemunhar todo o processo de coleta. E quando a gente fala assim, desses exames, geralmente que eles chegam para vocês, é uma determinação judicial? Porque às vezes acontece uma discussão, né? Tá lá na justiça discutindo quem é o pai dessa criança e tal. Mas às vezes pode ter, eu imagino, uma discussão entre o casal. Meu filho não é, meu filho, vamos lá fazer o teste. Não tem nada a ver com a justiça. Sim. É algo entre nós dois. O mais comum. É o mais comum. Tipo de situação. É o mais comum essa situação. A gente tem bastante, o que a gente chama o tipo de DNA, que é o duo, que é o DNA, o suposto pai e filho. Né? Então, assim, o normal, né, que é o melhor, que é o mais barato, é trio. Mãe, criança, o filho e o suposto pai. Né? Então, eu tenho muito mais DNA, porque o que é o teste de paternidade? Na verdade, é um exame onde ele vai avaliar sequências de DNA, né? Que essa sequência, porque quando a criança é fecundada, lá no momento da fecundação, a gente recebe 50% da informação genética da mãe e 50% da informação genética do pai. Então, o que o exame faz? Ele vai analisar esse código genético nessa criança, que ele tem que combinar. Então, ele vai analisar a criança, vai eliminar a sequência genética que é compatível com o sangue da mãe. E o que sobrar, ele vai fazer a combinação necessariamente com o sangue do suposto pai, que tem que dar ok. A especificidade do exame, a sensibilidade que a gente chama é de 99,9999%. Né? Nunca é 100%? Não, nunca é 100%. Ele dá 100% de garantia ao exame, mas na norma, a gente nunca
libera um resultado com 100% de confiança. Mas com um resultado desse, se não for 99,99, ele já tem desse código genético, ele fez a combinação, teve um parzinho lá que não teve combinação com o sangue do suposto pai. Ele não é excluído, mas ele não é dito que ele é pai, com certeza. Ele vai pedir para fazer uma investigação melhor. Então, e como que é essa investigação melhor? Para a exclusão de paternidade, no sentido de paternidade, né? Qualquer desses fragmentos de DNA que são pesquisados, se ele der que não é, ele já exclui a paternidade. Ele não é pai. Só que pode-se ter algum grau de parentesco, dependendo do... Às vezes não é pai, mas é tio. Sim, às vezes pode, só porque no exame de paternidade ele vai dizer que não é pai, ele não vai dizer que pode ser parente. Isso, porque o ele vai interesse é saber excluir se é aquele pai. sangue. Sim. Ele vai excluir aquela amostra, né? Daí ele vai dizer, não, esse sangue... Aí o que acontece? Poxa, mas combinou e daí teve uma sequência que não combinou. Ele vai investigar mais locos, que a gente chama, que é mais sequências. Então, assim, hoje o que acontece? Mas o exame de DNA está muito caro. Eu fui lá em outro laboratório, é metade do valor. Desconfiem, barato sai caro. Por quê? Porque a qualidade do teste de DNA está extremamente ligado à qualidade do laboratório que está fazendo o exame. A tecnologia envolvida. Então, o que acontece? Hoje, a legislação fala em pesquisar 15 alelos, 15 locos do DNA para dizer que o suposto pai combina com o filho. O laboratório que a gente tem parceria, por exemplo, ele pesquisa de 19 a 27 locos. Então, assim, é uma infinidade muito grande. Então, assim, a chance de estar errado aquele exame é mínima. Não existe praticamente, porque a pesquisa vai muito além, né, daquilo que é preconizado pela legislação. Então, isso é uma grande interferência. Óbvio, quanto mais pares eu investigar, quanto mais sequência eu investigar, mais caro o exame vai ser. Mas também, em contrapartida, muito mais seguro, né? O que a gente tem, assim, que a gente aparece de novo no laboratório agora? Que não é novo, mas né, agora que as pessoas estão acostumando a procurar. O DNA fetal, por exemplo. O DNA fetal, antes, a gestante tinha que fazer uma coleta do líquido amniótico ou um pedaço de placenta. Então, assim, era um exame extremamente invasivo, que corria risco tanto para o feto quanto para a mãe. Então, assim, e sem contar que é extremamente caro esse tipo de exame, né? Então, assim, normalmente as pessoas acabavam optando pelo risco e pelo valor, esperar nascer. Hoje não, a partir da 11ª semana, a gente já consegue... o sangue circulante da mãe, ela já contém quantidade de DNA circulante do feto no sangue dela. Então, a gente coleta do suposto pai, coleta o sangue da mãe e tu já consegue fazer com uma precisão enorme o DNA dessa criança. Então, o que acontece? Mas o meu deu errado, não conseguiu fazer diagnóstico nenhum. Provavelmente porque não estava ainda na 11ª semana, ele é eficiente a partir da 11ª. Antes disso, às vezes a gente tem aquela que está com pressa, não, eu estou na 11ª semana, mas na verdade o cálculo está errado, sabe? Então, ele pode ser que dê inconclusivo, e daí ela vai ter que pagar um novo DNA, porque todo o processo de pesquisa foi feito. Então, a gente bate muito isso na tecla. Onde também que ele não é eficiente? Se ela está grávida de gêmeos. Porque não se consegue saber, porque se for, ela vai ter carga genética diferente, né? Principalmente se for de univitelinos. Isso também é bem importante. Se o suposto pai for gêmeo, por exemplo, é uma outra questão também. Eu ia chegar nessa parte do gêmeo, que bom que vocês já estão falando, porque quando a gente fala assim de gêmeos, eles pode ser gêmeos idênticos, mas o DNA vai ser diferente. Vai ser diferente, é diferente, né? O mapeamento genético dele, um é diferente do outro, porque ninguém tem um DNA igual ao outro. Mas o deles vai ser muito parecido desde que eles sejam gêmeos univitelinos, que é aquele gêmeo
idêntico que ele nasce de uma placenta só. Né, de um embrião só. Então, assim, o que acontece? Nesse caso, teve um caso, inclusive, em Goiânia, onde a moça acabou engravidando e o suposto pai disse que era do irmão, que era gêmeo, e daí esse disse que não era dele. Foi feito o DNA, óbvio, o DNA mostrou que os dois eram pais, porque eles têm a mesma carga genética, né? E daí o juiz de lá, ele obrigou os dois a pagarem pensão alimentícia para fulana, porque não podia dizer de antemão qual dos dois que era realmente o pai. É possível isso? É possível, só que daí tem que fazer um mapeamento genético de toda a estrutura de DNA dessa pessoa e é um exame extremamente caro. Vai sair mais barato pagar pensão. Sim, com certeza. Sim. Então, assim, quando são gêmeos idênticos, não é possível fazer o DNA. Não é possível. Uma coisa importante, no próprio kit da paternidade, já houve relatos de uma paciente que ela foi fazer um teste de paternidade do filho, só que na pergunta ali, ele pergunta se o filho é da mãe, só porque o filho era adotado. E na cabeça da mãe, quando ela respondeu, o filho é dela. O sentimento é que o filho é dela. Só porque lá no teste de DNA, como é comparado o da mãe também, não é, né? Deu diferente. Aí o laboratório teve que ligar para a família e dizer, deu aqui que o filho não é seu. Nossa. Sabe? Foi entrado com contato com o laboratório foi atrás da mãe e a mãe disse, não, é porque ele é adotado. Só porque ela não relatou essa informação, porque na cabeça dela, o filho é dela. Não é de sangue, mas o filho é dela, né? Às vezes que não para ver, né? Sim, então, né? Às vezes também com muita propriedade ela assumiu a maternidade, né? E óbvio, o que é... A gente recebe muita pergunta, o que pode inviabilizar o meu exame de DNA? A questão de ser gêmeos, os gemelares, se ele fez transfusão sanguínea nos últimos 90 dias e se ele fez transplante de medula óssea também. Por quê? Porque na minha corrente sanguínea eu vou ter duas informações genéticas, a minha e a do receptor, né? Da pessoa que fez a doação. Então, isso também inviabiliza o processo. A gente recebe muita pergunta. Uso de medicamento, usuário de droga, bebida alcoólica, isso atrapalha o resultado? Não. O DNA ele é imutável. A gente nasce com ele, lá na fecundação a gente recebe essa informação, essa carga genética e mesmo depois da nossa morte, nós continuamos com essa carga genética. Ela não vai mudar, então não tem medicamento nenhum que vá transformar o meu DNA e vai fazer com que esse resultado seja diferente do que é o esperado, do que é o correto. Isso não existe. Já que a gente falou dessa questão da mãe adotiva, geralmente os exames são para saber se aquele é o pai, né? Mas, por exemplo, uma criança, um adulto que cresceu sendo adotado sem saber. Chegou lá numa discussão, sou filho, não sou filho, não sou, quero fazer o exame de DNA, eu e a mãe. Dá para fazer esse exame? Daí como é que faz? Só a gente chama daí exame de maternidade, né? Ele só vai mudar o nome, mas o processo é igual. Mesmo tendo só a carga da mãe do filho, vai dizer assim, não tem nada a ver, não é a mãe. Não. Com certeza. Um outro modelo de teste de paternidade que a gente tem, e tem muita procura, é o DNA confirmatório para pai falecido. Então, assim, é o pai ausente, o pai não se sabe, está perdido. Está viajando, mora em outro país, mora em outro país, enfim, quer comprovar. Então, o que acontece? É chamado o maior número de pessoas, de parentes de primeiro grau. Filhos desse suposto pai, irmãos desse suposto pai, ou pai e mãe desse suposto pai, né? Então, assim, quanto maior a quantidade de pessoas de primeiro grau envolvidas no processo, maior a chance, maior o número de combinações que a gente vai ter. Então, com isso é possível, né, sem precisar de exumação, enfim, que é um processo, além de ser traumático, envolve questão religiosa, tem toda essa questão, né? Então, com os parentes a gente consegue fazer, a gente coleta de todo mundo, manda, e daí é feito a pesquisa e daí tu consegue comprovar se ele se esse pai ausente ou falecido, se ele é pai ou mesmo ou não. Tem muita procura exame de DNA aqui na região?
técnica. Muita. Não é coisa de novela só. Não é coisa de novela. Bastante, bastante. Muita procura, principalmente pai que está com dúvidas em relação à paternidade. Então, pai pode fazer o exame sem a presença da mãe? Pode. O homem pode fazer? Pode. Desde que esteja registrado na certidão de nascimento que ele é o pai. Ele precisa de ter um documento legal dizendo que ele que ele tem algum grau de responsabilidade com essa criança. Eu não tenho. Na verdade, eu me envolvi, mas eu quero saber. Então, ou então no caso de separação, e daí a mãe? A responsabilidade legal por essa criança é da mãe, ele precisa de um documento registrado em cartório dela, dizendo que ela autoriza a fazer a coleta. Então, se ele não tiver nenhum documento legal ou não consta na certidão, ele não pode fazer, porque isso ele é ilegal, judicialmente isso não funciona. Mas assim, a maior parte dos DNAs que a gente faz está relacionado a dúvidas do pai, assim. Nos últimos tempos, normalmente é a mãe, né? Normalmente é o trio ali normal, né? A mãe está procurando o pai ali, enfim, está querendo comprovar. Mas, assim, nos últimos meses, a gente tem bastante procura de pai querendo confirmar a paternidade, assim. Mas aí é o pai que vai lá e diz assim, não, eu quero fazer, ou a mãe diz assim, não, agora eu vou fazer para te ver que tu é o pai. Os dois casos. Tem as duas. A gente tem caso de casal casado e ele vai lá, né, como ele tem um registro, ele pode fazer, então ele vai lá e faz. Mas tem aquela dizendo, não, agora eu vou te provar. Agora, daí vai. Tem várias nuances para fazer esses daí dá várias histórias da confusão, da briga, a gente nunca sabe o que esperar, assim, sabe? Então, essa entrega, A coleta normalmente é tranquila, a entrega é que depende da história por trás. Como que quer fazer essa entrega? Os dois vão receber ao mesmo tempo? Cada um vem pegar separado? Porque a gente já sabe, se tem conflito, a gente orienta cada um pegar a sua via separado, sabe? Para já não dar vucu-vucu. Pois é, e essa entrega, ela é só feita uma entrega num papel, envelope lacrado, ou como outros exames, por exemplo, eu posso acessar o login e a senha na internet? Não tem como ver. A gente entrega só ele via impressa. Porque o de gravidez dá, né? Só impresso, daí a gente faz uma entrega formal, onde está uma pessoa do administrativo, porque ele tem que assinar um documento, confirmando que ele recebeu, que ele está ciente de todo o processo. E normalmente o bioquímico que fez a coleta, ele acompanha essa entrega, ele faz todo o processo, ele lê, né, dá uma explicação sobre como que foi feito o exame e lê, né, quem foram as pessoas envolvidas, quem coletou, quem foram os coletados, e faz a leitura do exame em si. Essa a gente faz uma sala separada, também tranquila, né? Se quer receber separada, a gente faz. Lembrei agora de sala de inventário, isso parece, né? A gente faz tudo separado, assim, a gente já passou por alguns perrengues, assim, do casal se brigar, da gente ter que separar e sair gritando, então a gente tem todo esse cuidado para já ser bem separadinho, bem tranquilo, para não constranger o outro, né, não dar confusão. Sim. Porque na hora de chegar, chegam bem quietinho pela sala especial. Na hora de ir embora, já sai fazendo um auê. do peito, assim, né? Então, e essa é muito... como é que se diz? As expressões, as histórias são muito legais. Assim, a gente tem o caso de que fica feliz porque não deu, que fica feliz porque deu. A gente teve um caso de um pai falecido, que a família do falecido descobriu que podia existir a possibilidade de ter um filho aqui. Eles são de outra cidade, bem de longe. E um dos filhos veio procurar a família e conversou com a mãe e tal. E ela disse que era, mas disse que não queria se envolver. Simples. A família super simples aqui e a família do pai super bem de vida, sabe? E ele bateu o pé e disse que não, que ele queria, porque se era irmão dele, ele teria direito a todo o direito que os irmãos teriam, ele também ia ter, e que ele queria fazer. Ele exigiu praticamente, assim, e foi muito legal, porque realmente deu positivo, confirmou que o pai falecido era pai dessa criança.
E foi um choreiro no fim das contas, sabe? Porque ele estava visivelmente emocionado, assim, a mãe muito quietinha, muito simples. Ele emocionado, ele disse, acabei de ganhar mais do que um irmão, eu acabei de ganhar um filho, porque era um menino de 10 anos. Nossa. Ele disse, esse menino veio para alegrar a nossa família depois de que o pai, da perda do pai, isso foi uma bênção. E normalmente a gente vê o contrário, né? Quando é caso de falecido, as pessoas, na verdade, querem ter certeza que não é para não dividir herança, aquela busca né? por herança. Então... E esse não, assim, sabe? Foi a coisa mais linda, assim. Me arrepio só de pensar, porque foi muito bonito o gesto dele. Porque eles que foram procurar, eles que foram atrás da família. A mãe não tinha intenção nenhuma, sabe? De vir trazer à tona essa trazer à história. tona de que a criança, ela vivia sozinha com ele, mas ela não tinha interesse nenhum. Então foi muito legal, foi bem bonito. E essa questão também dos filhos, né? Às vezes é um menino de 10 anos, às vezes é um bebê que não está entendendo nada, às vezes já é um homem adulto que quer saber a história. E eu acho que a gente tem muito isso, assim, em algum momento da vida tu vai querer saber a tua origem, né? E aí depende se vai ser conflituoso, se vai ser mais tranquilo. São coisas que não dá para prever, né? São reações bem diferentes, assim, né? Reações de raiva porque a mãe escondeu, reações de alívio, né? É muito a emoção, assim, ela é bem diferente, assim, para cada pessoa ela tem uma reação diferente. E meninas, na questão do resultado, voltando ali, se eu sou uma das partes, eu tenho que ir lá buscar o resultado. Ninguém pode buscar por mim com protocolo, com autorização, nada. Não. É feito o que foi determinado no momento da coleta. Isso. Se lá na coleta tu disse que tu que vai pegar, é você que vai pegar. O que tu pode fazer, daí não. Eu não sou daqui, mas a minha irmã está autorizada a pegar. Então a gente pega todos os dados da irmã, documento com foto, porque a gente precisa ter certeza que ela é ela, né? Sim. Tudo muito formalizado. Aí nesse caso sim. Se não, é obrigatório vir a pessoa mesmo que estava envolvida ali. Se ela não autorizou ninguém, a gente não entrega. E como é que saiu escrito o resultado, né? Porque, por exemplo, de gravidez vai estar lá positivo, negativo, geralmente, né? Mas às vezes é escrito de outra forma. E como é que é o resultado do exame de DNA? É excluído? É pai? É mãe? Normalmente ele dá conta uma historinha de como que foi feita a pesquisa, quantos alelos que deram compatíveis e tal, e daí depois ele põe lá uma observação. Concluímos, então, que o João da Silva possui 99,9999% de chance de ser pai biológico do fulano de tal. Normalmente é assim que sai. Ou então concluímos que devido à incompatibilidade do número mínimo de locos, o fulano de tal não pode ser pai biológico do João da Silva, da Mariazinha, enfim. Ele é muito, muito claro. O exame é muito claro, assim, o resultado, a conclusão final é muito clara. Qualquer um entende, assim, sabe? Ele não fica, não gera dúvida, nada, assim. Ele é bem E geralmente as pessoas abrem ali ou pegam o envelope e vão abrir em casa? Não, eles abrem porque, na verdade, o laboratório tem tem a prioridade de fazer essa entrega falada, sabe? Explicada. A gente explica o exame, porque antes a gente entregava o envelope lacrado. 10 minutos depois eles ligavam. O que quer dizer esse resultado? Apesar de ser muito claro, a pessoa está nervosa, ela não entende. Então a gente agora tem essa função. A gente entrega, conversa, daí eles abrem o coração, né? Daí contam um pouco da vida. Então a gente faz todo esse trabalho psicológico mesmo para deixar ele, para que ele saia sem nenhuma dúvida quanto àquele resultado, que ele saia seguro. Eu ia dizer, vocês têm que ser um pouco psicóloga. Sim, bem assim. Saber lidar, né, com as emoções, né? E nessa questão ali, você falou, às vezes a pessoa está nervosa. No caso daquela mãe que era mãe adotiva, provavelmente pela hora do nervoso ela não lembrou, porque ela teve que coletar o material dela também, né? Sim. E aí nessa hora ninguém lembra muitas coisas, né? Como é que funciona essa coleta? É sangue normal? É pouquinho? É muito sangue? A coleta normalmente é feita do furinho no dedo, teste de glicose, sabe? Igualzinho. Então faz uma picadinha no dedo e daí com a gotinha de sangue a gente preenche um círculo de papel filtro e dali é que vai fazer o exame.
Existem outras coletas, raspado bucal, por exemplo, né? Então, raspa com uma escovinha a mucosa oral e manda essa escovinha. Nós, lá no laboratório, a gente prefere fazer coleta de sangue, porque daí assim, eu tenho certeza, porque quando faz a coleta de raspado, normalmente a pessoa mesmo que faz essa raspagem, sabe? Então, assim, a gente não consegue muito discernir a qualidade da amostra. E o sangue não, tu tá ali, tu vê, tu preenche a bolinha, tu sabe se preencheu bem, se não preencheu bem, se o sanguinho que correu ali não foi suficiente, a gente fura outro dedinho. Então, a gente tem um controle maior sobre a qualidade da amostra enviada. E o fio de cabelo, mas o fio de cabelo a gente não faz. Não é uma modalidade, uma opção que a gente tem no nosso catálogo de exames. A gente prefere o sangue, que a gente consegue controlar muito melhor a qualidade da amostra. Mas só com aquela gotinha? Dá para saber tudo isso? É um papelzinho filtro, mais ou menos de É uma moeda de 5 centavos, 10 centavos. 10 centavos por aí. Que a gente preenche o papel filtro ali e consegue fazer tudo isso. Incrível, né? Incrível, né? Como é que pode? A tecnologia, ela veio para nos atrapalhar, mas também para nos ajudar a facilitar, né? Com certeza. E é engraçado porque uma coisinha tão simples, teoricamente, pode mudar toda a vida de uma família inteira, né? Sim. Por isso, a responsabilidade, né? Se tu fores pesquisar na internet, tu vê laboratório que oferece exames de DNA para tu coletar em casa e encaminhar pelo correio, sem passar por um laboratório. Isso é absurdo, sabe? Porque qual é a qualidade que eu tenho, qual é a segurança que eu tenho que não foi fraudado, né? A gente ouve casos de que manda swab do gato, do cachorro, sabe? Ou então mistura os swabs do suposto pai e da mãe, daí contamina, ou segura no dedo, que daí vai ter... Né, Então, são várias histórias que a gente vê de fraude. Muito fácil. Fraudar um exame desse tipo. Assim, né? Desse jeito, essas coletas em casa. E sem contar que ele não tem valor judicial nenhum. Então, tu vai pagar um valor que não vai te servir para nada, se for, né, se ele representar aquilo que tu tá esperando. Se tu ali na hora fizer, eu vou fazer só por desencargo. Vou comprar, vou fazer, vou mandar. Ok, volta o resultado dizendo que ele é teu pai. Mas depois tu precisares em alguma coisa lá pra frente, ou de via judicial, ou para comprovar mesmo alguma coisa, ou alguma coisa de herança, que é o que demora mais para aparecer, aquele exame que tu coletou ali não vai ter validade nenhuma, porque não tem testemunha, não tem nenhum tipo de controle do que foi feito, do que não foi feito. Então, o jeito de tu garantir é fazer num laboratório com credibilidade, que tenha todo esse processo, todo esse cuidado com a coleta e com a realização do exame. Ainda é um exame caro, o exame no teste de paternidade? Já foi. Já foi mais. Já foi bem mais, agora nem tanto. Óbvio, o trio, né, que é mãe, filho e suposto pai, é o mais simples e o que tem um valor mais em conta. E à medida que daí vai dificultando, eles vão ter que estudar mais anelos. Então, à medida que vai diminuindo a quantidade de pessoas envolvidas, o mais caro hoje é o de pai falecido, eu acredito. Que daí envolve muitas pessoas, a pesquisa é muito mais abrangente, né? Então, é o que é mais... O gestacional também. O gestacional, então, assim, são coisas novas, então elas têm um custo maior. Mas, assim, já foi caro, não é mais. E hoje dá para parcelar um cartão também, sim, né? Com certeza, né? Se a dúvida for grande, a gente se resolve, no cartão. Mas voltando à questão tu disse, mas só uma gotinha de sangue, é incrível, mas hoje a gente consegue fazer, por biologia molecular, que é a técnica bem parecida com o de DNA, tu consegue fazer o que a gente chama de perfis, onde tu consegue pesquisar a tua probabilidade de vir a desenvolver uma doença no intercorrer da tua vida com muita especificidade, né? Então, assim, tu coleta uma amostra de sangue e tu consegue fazer todo o teu rastreio da tua saúde, né? Se tu tens... Porque na biologia molecular, o que vai acontecer? Tu vai pesquisar algum gene que tu tem para determinada doença. Então, ele vai dizer, Carol, tu tens um gene lá com predisposição à intolerância à lactose. Então, o que vai acontecer? Tu vai conseguir trabalhar... Tu vais conseguir trabalhar de uma forma preventiva para ou não desenvolver, porque no caso da lactose, quanto mais tu está exposto, né, maior a chance. Então, tu já vai fazer uma dieta
sem a enzima. E daí tu vai conseguir controlar isso. Então, é muito legal. Isso não quer dizer, então eu vou ficar doente. Não. Ele é um exame que te dá uma predisposição a algumas doenças. Mas isso não quer dizer que tu vai ter aquela doença, Tem sabe? alguns genes que ele diz, essa da predisposição, o meu pai teve, meu avô teve, então eu possivelmente vou ter. Só porque tem alguns fatores, que normalmente são fatores externos, que auxiliam naquela ativação. Então, minha família, pelo lado do meu pai, todo mundo teve algum tipo de câncer. E eu tô fumando até não poder mais. Na minha genética, eu já tenho esse histórico da família desenvolvendo câncer em algum grau. Se eu já sei disso, e se eu sei que lá eu tenho um marcador, seja para câncer de mama ou alguma coisa do gênero, eu já posso vir me trabalhar e me cuidar para não chegar a desenvolver aquilo ali. Né? Tem muitos marcadores, intolerância à lactose é um deles, intolerância a glúten também. Tem muita gente, o da lactose é o mais fácil isso ainda. Geneticamente, né? E é muito importante. Legal. Imagina em criança isso, Sim. tu saber que tu tá ali dando de mamar e tal, e teu filho tem uma predisposição a desenvolver, já tem a deficiência. Então tu consegue fazer um trabalho preventivo, isso que é legal. Eu acho que o mais bacana assim, dessa evolução toda é a possibilade de a gente saber, né? Eu não posso precisar ficar saber, doente. eu posso descobrir, né? Isso, o fato de tu não precisar ficar doente para identificar é muito melhor. Tem exames de biologia molecular que já são feitos durante a gestação, para ver se o feto não vai vir com algum tipo de síndrome de Down, sabe? Tu já consegue prever isso num exame de sangue por biologia molecular. Só com uma gotinha. Isso aí. Gente, nosso tempo aqui acabou. Eu ficaria conversando com vocês sobre isso até amanhã, eu acho, porque dúvidas sempre tem, né? Mas eu quero agradecer a Rafaela Tasca, que é biomédica do Laboratório Búrigo. Muito obrigada e bom trabalho. Muito obrigada. Também a Karina Pressler, que é bioquímica. Karina, obrigada, bom trabalho. A gente que agradece. É um Com prazer. certeza a gente aprendeu, teve uma aula bem bacana aqui para ver que as coisas não são assim como aparecem sempre na televisão. Bem assim. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Tudo a Ver. Você nos acompanha de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite, nos canais 19 e 53.1, na internet também pela rtv.net.br ou na live no Facebook. Eu recebo aqui a Priscila Santana, ela que é bacharel em Direito, especialista em Direito Digital também. A gente vai bater um papo a respeito de alguns assuntos aqui. Priscila, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, Carol. A gente já conversou outra vez, principalmente sobre a LGPD, né? É isso aí. Tinha já uma data, a gente está falando muito a respeito dessas questões de que dados que eu coloco na internet, esses dados estão disponíveis para quem, uma regulamentação a respeito disso. Teve muita mudança de lá para cá? Teve algumas, mas nada que a população em geral não precise se preocupar. Quem tem que se preocupar, de fato, são as empresas. Elas têm o prazo cada vez mais curto para adequação. Né? O prazo delas se encerra agora em agosto desse ano. Então, assim, se a gente parar para pensar que todo o trabalho que deve ser feito em volta das exigências que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, é pouquíssimo tempo. Então, a população em geral, o que eles têm que se preocupar é que eles são os titulares desses dados e começar a se preocupar onde e para quem estou cedendo essas informações. Pois é, e até esses tempos que teve, acho que foi em novembro que teve a Black Friday, né? Então eu até fiz uma postagem a respeito disso, falando, olha, cuidado, né? Não vai trocar seus dados por uma promoção. E muitas vezes a gente se cadastra em muitas coisas e não tem noção para onde que vai aquela informação, né? Agora no Natal, principalmente, eu fiz muito esse exercício, né? Todos os lugares, eu tentei fazer compra em vários lugares diferentes, justamente para fazer esse teste. Então, assim, claro, além da pesquisa de preço que é necessária e tudo mais, eu fiz toda essa análise. Então, assim, eu ia num lugar, eu fazia compra, né, dos presentes, essas compras de fim de ano que é costumeira, e eu acabava sempre pedindo assim, tem como não fazer o meu cadastro? Existe a possibilidade de a gente fazer a garantia de outra forma? Então, sempre que eu vou em um local, eu tenho que questionar para que estão sendo usadas aquelas informações. Porque eu sou o titular dessa informação. Não é a empresa. Mas você vai ganhar 10% de desconto. Mas eu deixo de ser cliente porque eu não estou cedendo essa informação? Então, a gente tem que criar como cultura e questionar.
Então, questionar essa loja, questionar esse lugar que está solicitando essas informações. Claro que a gente tem que ter o bom senso de que, por exemplo, uma farmácia, ele vai exigir em certas circunstâncias os nossos dados, porque ele precisa ter esse controle e apresentar para a ANS, que é o órgão regulador dele, essas informações. Mas uma loja de calçados, né, tem certos limites que nós, enquanto população, enquanto titular, dono dessas informações, nós temos que ter. Eu acho que o mais difícil, Priscila, é a gente entender assim, ó, por que sim e por que não. Né? E muitas vezes, quando eu vou fazer uma compra na internet, por exemplo, e eu já tenho os dados cadastrados, a gente, é muito mais fácil, eu já sou cliente dessa loja, eu compro mais rápido. E em casa, eu e meu esposo, a gente faz muito isso. Eu quero tal coisa de tal loja, tu tem cadastro? Então tu compra. Tu tem cadastro? Eu tenho, então eu compro. E às vezes, pela essa questão da praticidade, é muito melhor, né? Até quando a gente vai, aquele preenchimento automático, né? Comecei a escrever, já vem, Carol Carvalho, endereço, não sei o que, não sei o que. E às vezes a gente acha muito prático, mas a gente não tem muita noção do que acontece. É prático para mim, mas o que mais que envolve isso, né? Tem que ter muito cuidado, principalmente com o cadastro automático, porque a gente tem que entender que quando a gente tem essa disponibilidade, é porque o nosso dispositivo eletrônico, ele já tem esse pré-cadastro. Então, se esse dispositivo já está reconhecendo essas informações, digamos que há um incidente de segurança, um hacker, um cracker invada a sua máquina para fazer algo malicioso, com o objetivo de danificar, talvez, a tua moral. Então, assim, ele vai ter acesso a essas informações de uma forma muito mais simplificada. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente trata de cadastro automático, é que a gente precisa ter mecanismos de segurança próprios para que isso não ocorra. Um antivírus bom, dupla autenticação, principalmente agora, hoje, antes de vir para cá, estava assistindo um programa que falava justamente sobre essas invasões de WhatsApp. Então, a gente precisa tomar esses mecanismos. Mas como que eu faço isso? Lendo. Não existe outra forma se não ser ler a política de privacidade e os termos de uso de cada site, de cada aplicativo. Eu acho ótimo essa condição que a gente se propõe de perguntar para o irmão, para o amigo, para o noivo, para o marido, se ele já tem um cadastro naquela loja, porque para que eu também vou ceder os meus dados se ele já é cliente, se ele gosta de receber aqueles e-mail marketing com promoção, se ele já está habituado naquilo. Então, por muitas vezes, a gente tem que sim recorrer ao pediche ali, de conversar com alguém e de questionar se ele já tem esse cadastro, justamente para que diminua essa quantidade de dados nossos espalhados aí. Verdade. E nessa questão, dependendo do tipo de site também, por exemplo, o site de reservas de hotéis, o Booking, quando tu alcança um número X de reserva, tu ganha um desconto. E aí, se um só reserva, é mais fácil até de ganhar isso. Então, a gente tem que pensar mesmo a respeito disso, né, Priscila? Não tem outra forma, né? Não tem. É claro que, voltando, né, a gente tem que ter bom senso nesse sentido. O nosso governo estadual, ele tem toda essa questão de incentivo fiscal para quem tem cadastro com CPF em algumas coisas. Então, assim, algumas condições é necessário e até benéfico para a gente deixar esse cadastro preenchido. O que a gente tem que ter noção e ir atrás da informação é para que esses dados estão sendo coletados e se eles estão sendo utilizados da forma correta. Porque o que muito acontece além de a coleta ser desnecessária, ele não está sendo usado para a finalidade que foi coletada. E aí isso é uma infração da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, além de ter que deixar claro para o titular para que estão sendo coletados esses dados, é necessário também utilizar esses dados coletados para a finalidade que foi informada para o titular. E muitas vezes a gente para pensar nisso quando eu, por exemplo, recebo uma ligação do Banco X, que já tem muitas informações a meu respeito, e eu sequer sou cliente, não tenho nenhum cartão de crédito vinculado àquele banco, e a gente pensa assim, de onde é que tem essa informação? Alguém cedeu esses dados, né? Quando eu dei esses dados para alguma determinada empresa, essa determinada empresa vendeu muitas vezes, né? Trocou por dinheiro, de fato, para aquela outra. E é isso que essa lei também está tentando cuidar, né? Exatamente. A lei, ela veda esse compartilhamento de dados sem autorização do titular. Então,
quando isso acontece, o mais correto é que a população procure um advogado especializado, né, para verificar essa situação. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela dá uma possibilidade para que a empresa seja cada vez mais transparente e disponibilize um relatório informando de qual é a forma que ela coletou essa informação, de onde veio isso. Às vezes, estava lá num termo de uso, uma política de privacidade, um contrato que nós assinamos, mas a gente nem se deu conta que isso poderia acontecer. Então, com a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor, a gente vai poder exigir esses relatórios e aí a gente vai conseguir saber qual o caminho que esse dado percorreu para que aquela ligação acontecesse. É que muitas vezes a gente falou isso até na outra vez que você esteve aqui com a gente só clica lá, aceitar condições e termos de uso e a gente não sabe o que está dizendo, né? Exatamente. A gente tem que pensar que quando a gente clica, quando a gente aceita alguma coisa na internet, a gente está manifestando a nossa vontade como se fosse uma assinatura. Então, todos os registros que aquele site coleta para identificar a gente, para saber que nós demos essa possibilidade para ele, aquilo serve como uma assinatura. Então, nós temos que ter muita ciência e é por isso que a gente até volta a conversar sobre isso e a gente tem conversado, eu tenho conversado bastante com vários lugares aqui na nossa região sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente isso, é tomar consciência de para quem nós estamos cedendo as nossas informações. Ontem eu vi um memezinho desses no Instagram e era uma plaquinha, né? O homem das placas. Agora ele segurava a placa dizendo assim: Google, para de me oferecer coisas que eu acabei de falar para de me oferecer na internet coisas que eu acabei de falar. E muitas vezes a gente se surpreende porque está pesquisando alguma coisa para comprar e aí tu tá ali no teu celular e ela aparece aqui, daqui a pouco tu vai no Instagram e um post ali do Instagram te oferecendo aquela coisa, daqui a pouco tu entra no computador da tua casa, a mesma coisa, tu entra no computador da empresa, a mesma coisa. E é porque os nossos dados, eles já estão, né, vinculados em tudo isso. E uma das formas de a gente perceber o quanto os nossos dados estão disponíveis é a questão dos anúncios, né? Falando especificamente do Google, ele disponibilizou na semana passada, inclusive no site do G1, é bem fácil de encontrar na internet, um relatório que você solicita para o Google com todas as informações que ele tem sobre você, de todos os cadastros que você fez de sistemas vinculados a ele. Então, Gmail, YouTube, todos aqueles... A gente vai se apavorar com o resultado. É apavorante. Eu acabei de fazer o download do meu assim que disponibilizaram e a gente fica boquiaberto com a quantidade de informações que, enfim, uma plataforma como essa tem sobre a nossa vida. E falando especificamente desse... Parece que é uma perseguição, né? Que a gente falou e de repente tudo fica falando sobre aquele mesmo assunto. Isso é porque quando a gente compra um celular, a gente não lê todos os termos de uso e as políticas. A gente acaba dando permissão para qualquer aplicativo para ter acesso ao nosso microfone. E é por meio desse microfone, por essas assistentes de voz principalmente, é que essas informações são coletadas. E essas informações sendo coletadas, a gente deu autorização para que aconteça esses marketings segmentados. Então, por isso, de novo, volto a dizer, a gente tem que ler. Nós temos que ter ciência para quem nós estamos disponibilizando e de que forma são utilizados isso. Claro que a gente quer comprar um celular e sair usando, a gente quer baixar um aplicativo e sair usando, mas é responsabilidade nossa também, né, enquanto população. E a lei, ela traz isso, ela quer dar a este titular essa autonomia de dizer, eu sei para onde meu dado está indo e eu sei por que está indo, porque eu dei autorização e eu sei quando que isso aconteceu. Quando a gente diz assim, então, Pri, parece que o celular está me ouvindo, ele pode estar mesmo. Ele está. Ele com certeza está. E a gente tem realmente, né, que ler, você ficou falando, eu pensei, uma vez a gente tinha que ler o manual. Não que hoje não tenha que ler o manual de instrução, mas já é tudo meio assim, muito prático, né? A gente pega um celular, já sabe mais ou menos o que fazer, já baixa o aplicativo, mas a gente tem que ler os termos e as condições de tudo, né? E não é mais o manual como ligar, como desligar, como engatar o carregador, mas como me portar dentro da internet com os aplicativos disponíveis. Né? O governo tem várias cartilhas, existem várias cartilhas. Quem me segue também vive recebendo várias instruções e eu foco esse ano muito mais em dar instruções para a população de como lidar com isso. Acho que as empresas quem deve se adequar já deveria
ter começado e quem não começou está muito atrasado. Então, esse ano, o meu objetivo é focar muito mais nas pessoas e dar dicas para elas como se portar nisso. Porque é muito difícil a gente se policiar, é muito difícil iniciar. Porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de rotina, é uma mudança de mindset. Outro dia, lá em casa, a gente comprou uma TV dessas super modernas aí. E aí eu fui colocar na sala e o meu pai e a minha mãe... Mas que demora, antigamente era só a gente plugar na tomada e ligar a TV e saía funcionando. Eu disse, não, mas essa televisão ela te escuta, ela fala contigo, então a gente precisa ler todos os termos, a gente precisa estar ciente de quais cadastros a gente está fazendo. E por que eu vou fazer mais um cadastro se eu já tenho uma televisão igual? E não tem sentido. Então eu tive que explicar toda a funcionalidade para eles, de por que estava demorando tanto, fazendo várias atualizações. Isso é uma outra dica importantíssima para quem recebe aquelas notificações, o seu celular precisa ser atualizado, o seu sistema operacional precisa ser atualizado. Atualize, porque a atualização não é para te impedir de usar. A atualização serve para corrigir erro, e é corrigir erro de segurança. Então, quando a gente recebe aquela notificação, atualiza o celular, de preferência, faça prontamente. Se não for possível, tente fazer o mais rápido possível, porque com certeza é porque eles encontraram um erro e eles estão corrigindo. E é importante a gente ter esse tipo de informação mesmo, né? E acompanhar, às vezes, a Pri fala a respeito disso, vou acompanhar o trabalho dela, se é uma matéria a respeito de tal coisa, vou acompanhar um mínimo de leitura, né? E de noção do que está acontecendo, a gente precisa ter para evitar uma fraude lá na frente, uma dor de cabeça, um aborrecimento maior, né? Principalmente agora que toda a nossa vida está se baseando no que é a internet. Então, a partir do momento em que eu só escuto música, se eu tiver um aplicativo de streaming, eu só vou conseguir me locomover se eu tiver um aplicativo de transporte, eu só vou conseguir saber onde ficam os lugares por um aplicativo que me dê um mapa. Então, assim, a partir do momento que a minha vida se transforma num meio digital, eu preciso ter ciência do quais são as minhas responsabilidades e os meus direitos nesse meio também. Né? Quando eu falo que eu sou especialista em direito digital, eles dizem, mas qual é a relação com a Lei Geral de Proteção de Dados? É isso, eu preciso saber como me portar, eu preciso saber quais são as consequências que tem aquela ação, para eu poder, então, proteger os meus dados. E aí eu volto a dizer, caso sinta que tem alguma coisa errada, caso sinta que tem alguma coisa que fugiu do padrão, procura um advogado, procure um especialista para que ele possa te dar a orientação correta de como se portar a cada situação. Verdade. E só aproveitando, eu estou vindo aqui, Priscila, a gente tem em abril um evento muito bacana que é voltado para mulheres, uma versão feminina de um evento que a gente já conhece, né? O Startup Weekend, ele já é um evento aqui em Criciúma, ele vai ser a nossa 6ª edição agora em abril. Esse evento, ele tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. Ele não é um evento só para mulheres, então fica o convite para os homens e para quem mais quiser participar. Só que ele tem um foco muito em empreendedorismo feminino. Quem segue a gente no Instagram, que é @swcriciúma, vai ver que a gente também está nomeando aí empreendedoras anônimas. Por quê? Porque tem muita mulher incrível aqui na nossa cidade, tem muita empreendedora que pode ser usada como exemplo, que faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, se a gente quisesse segmentar por tipo, daria para fazer um especial jornalista, um especial fotógrafa, enfim. E todas somos empreendedores, todos somos. Em algum momento da nossa vida. Só que muitas vezes a gente não se reconhece como tal. Então a gente tem que identificar isso, porque empreendedor não é empresário. Empreendedor é quem inova. E o Startup Weekend ele tem esse objetivo de fomentar a inovação. E o Startup Weekend Woman ainda tem essa questão de, além de fomentar a inovação, fomentar o empreendedorismo feminino. Então essa edição vai ser especial. Fica o convite a todos para participar do Startup Weekend. Vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de abril no Nações Shopping. E vai ser um evento com certeza muito incrível. Com certeza a gente vai falar só sobre esse evento em outra oportunidade aqui. Já fica um convite, então, tá, Priscila, para você e para as meninas, para a gente também entender qual é a importância disso e ajudar as pessoas a entenderem, né, um evento tão importante como esse. Quero que tu deixe tuas redes sociais, algum contato, se tu puderes, para quem está nos acompanhando, por favor. Então, quem quiser me seguir diretamente nas redes sociais é @ps.priscila Santana, Priscila com SC. Tem a minha empresa também, que é @consultoria.ps.
No LinkedIn a mesma coisa, quem quiser me procurar, meu nome é Priscila Santana. É um prazer poder voltar aqui e falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu faço um apelo à população que se volte e que entenda todo o ambiente em que ela está se envolvendo, porque as redes sociais, elas são muito sensíveis. A internet como um todo, elas são muito sensíveis e a gente precisa saber aonde que a gente está pisando para não dar nenhum passo em escuro e acabar prejudicando a nossa vida. Verdade, com certeza. Priscila, muito obrigada e bom trabalho para você. Obrigada para você também. A gente conversou aqui com a Priscila Santana a respeito desses assuntos tão importantes, principalmente, né, dos nossos direitos e dos nossos deveres e atenções que a gente precisa ter com relação aos nossos dados. A gente vai encerrando mais uma edição do Tudo a Ver. Obrigada a você pela audiência e pela companhia. Um abraço e até mais. Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis.